Bom dia, irmãos. Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos começar mais uma aula e hoje estaremos estudando o capítulo 7 da Carta aos Hebreus. É um capítulo bem curto, mas também ele é bem rico, gente. Só que vocês sabem que esse aqui não é o local para a gente poder dar todas as explicações sobre o capítulo. Mas a gente vai procurar ser sempre bem direto, como nós sempre somos. E na semana passada, no capítulo 6, o que me marca bem é quando ele fecha aqui falando assim: onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. No capítulo 4, nós vimos um pouquinho de alguma coisa sobre isso. E aí ele vai para o capítulo 5 falando sobre sacerdócio, explicando, e aí ele para no versículo 10 do capítulo 5. E aí no final do capítulo 6, ele volta falando sobre o assunto e novamente cita Melquisedeque. Só que antes da gente dar continuidade na nossa aula, eu vou te pedir, ou melhor, primeiro eu vou agradecer, porque as pessoas têm visto os nossos vídeos e o nosso número de inscritos, para a glória de Deus, tem aumentado. Então isso significa que mais pessoas estão sendo abençoadas pelo nosso conteúdo, não apenas pela EBD, mas também pelo conteúdo que a gente tem compartilhado, mesmo que de forma direta e reta, a palavra de Deus na nossa escola bíblica. Então, se você que entrou hoje e ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreve no nosso canal, dá o like. Quando você se inscrever, vai lá no sininho das notificações e aperta ele, para que todas as vezes que nós entrarmos no ar com alguma programação, você possa ser logo avisado. Tranquilo? Então vamos lá? Para quem não me conhece, eu sou o pastor Alexandre Muniz e nós estamos estudando na nossa EBD a Carta aos Hebreus e o capítulo de hoje é o capítulo 7. Show? Vamos para subdivisão da minha Bíblia. E eu achei bem interessante porque nós vamos repartir o que os subtópicos do capítulo, ou melhor, subtópicos, os tópicos do capítulo querem nos falar. E o primeiro tópico é o seguinte: Melquisedeque é tipo Cristo. Tipo, ele representa, traz à memória, lembra Cristo. Por quê? Primeiro, porque o nome Melquisedeque, ele significa rei da justiça. E outro detalhe, ele era rei e sacerdote na cidade de Salém. Salém significa rei da paz. E aí eu te pergunto, quem é Jesus? Jesus é o rei da justiça, é o rei da paz. Melquisedeque, a história dele é relatada em Gênesis no capítulo 14. Depois que Abraão volta da guerra contra os reis, ele tem um encontro com Melquisedeque. E ali começa a falar um pouco sobre ele. E outra coisa também que é falado no capítulo 7 é sobre a origem de Melquisedeque. Não se fala sobre a genealogia dele, quem são os seus pais, e nem como foi o seu fim. E um outro detalhe é que Melquisedeque, quando ele se apresenta a Abrão ainda na época, ele se apresenta como aquele que tem com vinho e pão. Como é que Jesus se apresenta diante da gente? Para nós, na mesa de Jesus, não falta vinho e pão. O outro tópico também que é relacionado nesse capítulo é o seguinte: o sacerdócio de Cristo é superior ao levítico. Nessa parte que vai exatamente do versículo 4 até o versículo 10, fala sobre quem é Levi. Nós conhecemos Levi, fazia parte das 12 tribos de Jacó e foi aquele que Deus mandou designar como a família sacerdotal.
E aí você pode perguntar, mas poxa, o sacerdócio de Jesus é maior do que o sacerdócio levítico? Tendo em vista que foi Deus que levantou esse sacerdócio? Sim, sim. O sacerdócio de Cristo é superior ao levítico. Por quê? Porque, primeiro, a gente sabe que quando é Deus que faz, ele tem o seu plano, ele já instituiu isso desde a criação. Mas já que nós consideramos Melquisedeque tipo um Cristo, olha o que acontece. Melquisedeque abençoa Abraão. Os sacerdotes foram levantados por Deus, que Moisés designou, a tribo de Levi. Eles também eram aqueles que abençoavam o povo. Mas como abençoavam? A gente sabe muito bem que eram eles que se colocavam diante de Deus, representando o homem. E eles também foram designados, o ofício deles era só trabalhar em função do templo, em função da tenda, daquele lugar do tabernáculo que Moisés levantou. Então olha só que detalhe, porque Abrão deu 10% para Melquisedeque de tudo aquilo que era despojos da guerra. E não apenas meros despojos, deu do melhor. Sabe o que aconteceu? A tribo de Levi, ela era sustentada pelas outras tribos. Então, os 10% era dado para que pudesse ter a manutenção do templo, das coisas que eram feitas lá e também como sustento daquelas famílias. E a gente vê que eles foram, Abraão foi abençoado. E por que ele fez isso? Deu esses 10%? Porque provavelmente ele já tinha escutado acerca de Melquisedeque, que Melquisedeque era alguém superior. Ele já tinha conhecimento disso. Ok? Então, mais tarde, como eu já falei, Deus dá ordem para Moisés, dizendo que a tribo de Levi receberia das outras tribos o sustento. O porquê dessa 10ª parte. Só uma curiosidade. Eu estava estudando e existe uma possibilidade também desses 10% significar a compra daquela terra. Mas aí isso é assunto para uma outra circunstância. Mas existe essa possibilidade, como se Abrão tivesse comprado aquelas terras para ele. Daí, quando eles vão para o Egito e depois que são libertos, eles têm essa necessidade de lutar contra os outros povos, porque aquelas terras já pertenciam a ele. E um outro detalhe é que o capítulo 7, no último subtítulo, ele diz assim: o sacerdócio de Cristo é eterno. É lógico. Mas olha só, o sacerdote levítico morria o pai, o outro filho assumia. Aí morria aquela geração, a outra geração assumia. E eu achei legal que Augusto Nicodemos, ele diz que quando alguém da tribo de Levi nascia, quando perguntavam para ele mais à frente, qual a sua profissão? O que você vai ser quando crescer? Sacerdote. Ele já sabia que ele tinha que ser sacerdote. Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, o sacerdócio exercido por eles era insuficiente. Insuficiente por quê? Porque eles também tinham que oferecer sacrifício em função dos pecados deles. Então, eles não eram perfeitos. Havia a necessidade de alguém perfeito. E quem é esse alguém perfeito? É Jesus Cristo. O autor contrasta agora o sacerdócio de Jesus com a ordem do Antigo Testamento. No primeiro ponto, o ministério do novo sacerdócio não se baseia em linhagem familiar. Se vocês forem analisar direitinho, o sacerdócio foi dado para a tribo de Levi. Jesus era de qual tribo? Da tribo de Judá. Então olha que legal.
A tribo de Levi é no Antigo Testamento, é na antiga aliança. E aí Jesus vem de uma outra linhagem, trazendo a nova aliança. E aí, meus amigos, a nova aliança nós sabemos que é só alegria. O sacerdócio anterior foi colocado de lado, porque ele não era capaz de prover acesso perfeito. E aí ele diz assim: em Jesus temos uma esperança superior pela qual nos aproximamos de Deus. Isso está no versículo 19. E, para fechar, os sacerdotes da ordem anterior morreram. Jesus continua para sempre como sacerdote permanente. Portanto, ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que por meio dele aproximam-se de Deus, pois vive sempre para interceder por eles. É o versículo 25. O autor se alegra e exulta, pois é desse sumo sacerdote que precisamos. Sobre as pressões do nosso dia a dia, podemos pedir a ajuda do homem que conhece cada uma de nossas necessidades e também conhece o caminho da vitória. E aí eu fecho com a seguinte ideia. Esse capítulo nos mostra que o relacionamento está garantido. E por quê? Porque eu posso ter a certeza da salvação. Porque quem garante isso é Jesus. A minha oração, meus irmãos, é para que a cada dia mais nós possamos ter essa certeza viva em nós de que Jesus é o mediador entre o homem e Deus e o único. Ele é perfeito, ele vive para todo sempre. E é por isso que nós podemos ter a certeza da salvação. É por isso que nós não temos a necessidade de voltarmos atrás. Aquele povo, algumas pessoas, por conta das pressões que sofriam, elas estavam olhando para aqueles sacrifícios que eram feitos antes. Jesus não quer mais isso. Jesus veio para falar assim, isso daí acabou. Porque isso daí é apenas sombra do que eu tinha para vocês. Eu estou aqui. Jesus diz, eu estou aqui. Você tem a salvação. Basta se arrepender. E Jesus diz, Jesus, garanto isso. Que o Espírito Santo de Deus possa completar essa mensagem no seu coração. E que a cada dia mais você possa ter o desejo incansável de buscar, aprender, a crescer na graça e no conhecimento da palavra de Deus. Deus abençoe. E até domingo que vem, se Deus quiser.